Presta atenção porque hoje recebo com muita alegria o Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, Miguel Tortorelli, que é vice-presidente de Amor Exigente, e hoje a gente tem o Alex Braga, que é subcoordenador do Grupo de Sobriedade, do Grupo Esperança. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Olha, Cláudia, vocês estão olha aí, floridos. Parabéns. Obrigada, meu amigo. Alegria. Obrigada, Alex. Parabéns, Cláudia. Muito obrigada, seja bem-vindo. Miguel. Gente, que lindo. Meu jardim tá crescendo aqui hoje. Olha que máximo. Viu que bom? Eu vou deixar aqui. Vamos deixar todo esse cenário florido hoje. Que lindo. Você merece. Muito eu amo orquídeas. Obrigada, muito obrigada. Vamos lá conversar. O Alex eu não conhecia ainda. Não, Seja ainda muito não, bem-vindo. Obrigado. O Alex é coordenador do Grupo de Sobriedade. Sim. O que é o Grupo de Sobriedade, Alex? O grupo de sobriedade é como se fosse o grupo de família, né? Só que lá nós tratamos da questão do dependente químico, né? Então, o Grupo de Sobriedade seriam dependentes químicos em recuperação, que estão ali para terem a meta semanal, para um fortalecer o outro, é isso? Sim, correto, é isso mesmo. E como é que você chegou ao Amor Exigente? Eu cheguei ao Amor Exigente depois, quando eu entrei em recuperação, através do meu amigo Ivanildo de Andrade, acho que você conhece, psicólogo, né? Ele me encaminhou para lá. Ele falou, você precisa de um grupo, você precisa frequentar um grupo, né? E sua família também. E aí eu comecei a frequentar o grupo com o Miguel, né? Conheci essa pessoa maravilhosa e amei. Que já, sorte assim. a sua, né? Eu também conheço o Miguel, sou uma pessoa agraciada pela vida dele, que você é muito querido, viu, Miguel? Obrigado. E aí eu comecei a frequentar o grupo e também fazemos tratamento laboratorial, né? Através do encaminhamento que o Miguel conseguiu para mim. Fui reinserindo na sociedade. Você já conta mais a sua história. Luiz Fernando, mais uma vez, obrigada, Miguel, também. O Alex falou do Grupo Família. Então, vamos só explicar para quem está em casa e talvez não conheça Amor Exigente. O que é cada grupo? O Amor Exigente está no Brasil há 33 anos e ele chegou mesmo com uma proposta para ajudar os familiares dos dependentes químicos, para que eles pudessem tratar da sua codependência. Mas, a partir de um determinado momento, sentiu a necessidade de acolher também os dependentes químicos. Então, formaram-se subsalas, formaram-se salas dos dependentes químicos em recuperação, que é essa que o Alex frequenta, Sobriedade com Amor Exigente, e a sala dos familiares, que são os grupos permanentes de Amor Exigente. Então, a família está contemplada integralmente dentro do Amor Exigente. Gostaríamos muito que você, que tem um problema relacionado a isso, venha ao Amor Exigente. A família toda, o pai, a mãe, o dependente químico, ou às vezes é o filho, ou às vezes é o pai, às vezes é o esposo, o cônjuge, a esposa, enfim, estamos de braços abertos para acolher a família como um todo. Aliás, a esposa da Alex está aqui, né? Linda sua esposa, parabéns. Obrigado. Agora eu queria entender um pouquinho da tua história, né? Então, deixa eu falar sobre o Alex. O Alex não foi internado nesse momento. Ele foi com um profissional que é amigo dele, o Ivanildo, e foi na sala, né, que ele conseguiu essa recuperação. Ele vai também no tratamento ambulatorial com a força de vontade dele, com o querer dele. Então, ele saiu do crack. E aí ele vai te contar a Deixa história. ele contar, lembrei daquele nosso amigo lá do Congresso. Como é que é o nome daquele nosso amigo de Londrina? Da onde que ele era? Que ele ficou brincando, falou assim, Cláudia, quando o Miguel falou, não deixa o Miguel o Cesário. falar. É o Cesário de Goiânia. Um abraço, Cesário. Você viu que eu Cesário tentei, de né, Goiânia. Cesário? Mas vamos lá, Alex, conta pra gente como é que tudo começou, como é que você conheceu a droga? Bom, Cláudia, eu era um rapaz como todo qualquer, né? Estudava, fazia um liceu de administração de empresas, uma família patriarcal, religiosa. E na escola eu comecei a conhecer a bebida, né? Desde criança já havia dentro de casa, né? Nas festas, a bebida. E na escola eu conheci maconha, fui provando esporadicamente, aí passei para cocaína. Com quantos anos? Álcool desde os 13 anos, mas que eu provei droga ilícita com uns 15 para 16 anos. Antes de experimentar, você achava que você não ia experimentar? Você era daqueles adolescentes que falava isso? Não, ou criticava, ou Eu apontava tinha o muito dedo? medo, porque na época que eu usava, tinha um merchandising do governo que falava drogas mata. Isso dava um certo medo,
Mas depois que eu usei, eu vi que não matava, E que ela era boa. que fazia um efeito né, que eu gostava, eu falei, peraí, não é tudo mentira, né? Então, aí eu entrei mesmo. E comecei a usar bastante durante a semana. Consegui chegar até a faculdade, tive um bom emprego, né, num banco. Você entrou em que faculdade? Você entrou na faculdade Unicastelo, de administração. De administração. Você estava na faculdade fazendo administração, Sim. tinha um emprego num banco. Tinha um emprego num banco, setor de exportação, muito bom. Aí começou a consumir, a cocaína começou a consumir financeiramente, os estudos, em casa. Mas você naquela época achava que estava no controle? Eu achava que nunca ia acontecer comigo, é com os outros. Né? Eu estava não. Ao longo desse caminho, da escola até a universidade, até o trabalho, você deve ter visto outras pessoas caindo, mas outras pessoas de pé. Sim. É isso? Na verdade, ainda não conhecia esse mundo das pessoas caindo. Eu via muito os amigos, né? E todo mundo usava e estava tudo bem? Tudo bem, é. Só que esses amigos foram parando. Eu não consegui. Eu fiquei. Eu fui ficando deixado. E aí eu me casei, parei um pouco. A sua esposa sabia que você tinha... Nem você sabia que você tinha um problema com a droga, né? Não sabia. Você achava que você controlava ela, é Eu isso? achava. Aí eu fiquei um bom tempo sem usar. Entrei na igreja, tudo. Só que depois, por causa de dificuldades financeiras, etc., eu comecei assim, lembrei da droga, né? E uma pessoa falou... Porque já tinha consumido bastante financeiramente. Por que você não experimenta o crack, que é mais barato e dá o mesmo efeito? E eu estava sob o efeito de cocaína. Eu falei, vou experimentar. E aí deu começo a entrada no crack, e aí foi terrível, né? Aí eu fui usando, gostei. Quanto tempo você ficou no crack? Eu fiquei no crack mais ou menos uns 15 anos. Uns 15 anos. A gente tem fotos do antes e do depois do Alex. Sim. A história do Alex é uma história muito interessante, porque diferente do que a gente pensa, ele já estava na universidade, ele tinha um bom emprego, ele estava casado, ele frequentava uma igreja. E olha lá, ele no uso do crack era um senhorzinho. É o né? que todo mundo fala. Era um velhinho. Era, uns 70 anos. Olha lá. Mas e aí, depois de 15 anos no crack? Aí eu fui, fui consumindo tudo, a esposa não aguentou, né? Ela foi, eu acredito que ela tomou a decisão mais amor exigente. Ela foi embora, né? Não aguentou. Pegou meu filho de 4 anos e não dá. Meu pai e minha mãe continuaram. Meu pai e minha mãe tinham muito medo de eu morrer no meio do crack, porque é um meio violento demais. Só que eles não tinham informações, né? Eles não sabiam o que fazer. Vinha o vizinho e falava, bate. Chama a polícia. Põe pra fora. Você chegou a ficar na rua? Aí sim. Chegou um tempo que o meu pai, primeiro, uma coisa que eu tenho que pôr, assim, o desespero era tão grande da minha família que meu pai deixou um quarto no fundo da casa pra mim me drogar lá. Porque ele tinha medo que eu morresse na rua. E deixava todo dia R$10 ali. Pra mim suportar aquela primeira abstinência. Ele morria de medo de eu morrer na rua. Só que também chegou uma hora que eles trancaram a casa inteira, porque roubei a casa toda, aquela crise, né? E quando minha mãe e meu pai se decidiram, recebendo a orientação do Ivanildo, falou, vocês têm que tomar uma decisão. E fecharam as portas. Falou, não dá mais pra conviver. Aí eu fui pras ruas. Aí eu fui viver nas ruas é difícil, né? Você tem que dormir com o olho aberto, outro fechado. Esse é violentíssimo. Que loucura, né? Você, em algum momento, lá na dor da rua, no medo da rua, em algum momento, você lembrou que você era o Alex, que você era um cara que estava na faculdade, que você tinha um filho, que você teve um bom emprego? Passava pela sua cabeça? Passava. O usuário de crack, ele sabe que ele está numa situação terminal, ele sabe de todos os erros que ele cometeu, só que ele não sabe, consegue como. Dói muito nele. Dói fisicamente também? Fisicamente, e acho que maior psicologicamente, porque ele fica se lembrando que todos têm uma história. Todos têm uma mãe, todos teve um irmão, uma esposa, e aquilo dói de você pensar
você quer usar mais para você não ficar sentindo aquela dor. Você quer uma saída, né? Eu era da igreja, eu ficava, poxa Deus, eu queria tanto, mas eu não conseguia, eu não sentia força para isso, né? E vivia usava muita droga, muito crack todos os dias, todos os dias. Chegou a roubar? Cheguei. A história do Alex é uma história real, dura, e de alguém muito parecido com todos nós, de alguém que construiu uma história que de repente boicotou sua própria história, desenvolveu a doença. A família parecida muito com a minha, com a sua, uma família que amava, incondicionalmente ama, mas que precisava de conhecimento. Por isso que a gente está aqui hoje, para te ajudar, para que você possa aprender sobre dependência química. Segura aí, que eu volto já já, a gente continua aprendendo sobre dependência química. Você entendeu que se a gente não sabe, a gente acaba, por amor, fazendo tudo errado? Deixa eu voltar aqui com o Alex, que estava muito interessante. Conhecer mais a sua história está sendo muito bom para todos nós, não é verdade, Luiz Fernando? E Miguel? mostra que tem esperança. Sim. As famílias que estão nos assistindo, procure um grupo de amor exigente, né? Tanto o dependente, o jovem, como a família. Normalmente a família que vai primeiro e depois consegue levar o seu ente querido. Mostrar que existe esperança. E o Alex não foi internado, foi no grupo de apoio, foi com a família chegando junto com ele. Você está limpo há quanto tempo, Alex? Vai fazer 3 anos. 3 anos. É difícil, mas não impossível, é isso? Não é. É assim, eu fiquei sem internação, também não é uma coisa que eu levanto uma bandeira. Porque, voltando à história, meu pai pôs eu pra fora e um dia eu fiquei sem usar droga e queria entrar em casa e ele falou, não, eu dormi na porta de casa. Acho que foi nos últimos 6 anos da adicção, foi o único dia que eu não usei droga. E isso fez eu ver daquele jeito que você disse. Eu comecei, naquele dia que eu estava dormindo ali, eu comecei a ver eu de fora, vendo onde eu estava, que situação que eu tinha chegado. E ali eu acho que foi meu despertar espiritual. Eu adormeci na calçada do meu pai e eu escutei falando assim, levanta e anda. E aí eu bati e chamei meu pai, eu quero ajuda. Ele, você quer realmente ajuda? Se é ajuda, a gente vai dar. Ele falou, não tenho condições de te internar. Não tenho dinheiro. Não tinha mesmo. Eu falei, não, eu vou querer. Aí eu fiquei 3 meses assim, sem sair de casa, que realmente quis mesmo. Eu não aguentava mais aquela vida. Eu pensava nos meus filhos. E cada dia era uma vitória para mim. Eu falava, não acredito que eu estou um dia sem usar. Eu não acreditava. E aí eu fui ficando. Só que só isso não dava, não era o suficiente, né? Eu começou a vir as dificuldades, né? Os questionamentos. E foi aí que 3 meses depois eu já fui para Amor Exigente. Você frequenta Amor Exigente ou você frequenta outros grupos também? Não, só frequento o Amor Exigente. Eu pergunto isso porque o Amor Exigente é semanal, né? E a gente sabe que um adicto, ele precisa estar pertencendo ali todos os dias, porque é uma dureza. Você vence um dia mesmo de cada vez. Eu frequento o Amor Exigente, né? Eu levei minha família pro Amor Exigente também, eles são voluntários hoje, né? Mas eu desenvolvo um trabalho hoje muito voltado à dependência química, né? Então eu trabalho com o programa, tocando em frente com o Ivanildo, eu faço a produção de mídias, então eu estou muito envolvido com o Amor Exigente. Mas pior que isso é tudo voluntário. Você parece muito com um designer gráfico, amigo meu, que trabalhava na Globo, mas muito parecido. Aí você falou que você trabalha com desenvolvimento de mídia também? Sim, aí nós levando voluntariamente muitas palestras, né, e agora profissionalmente também. Uma das formas de você ficar limpo é você falando sobre a sua recuperação? Para mim é essencial, eu sou a favor que tem que se dar voz à recuperação. Até pela própria responsabilidade, quando a gente vai com Amor Exigente nas escolas, nós vemos que as pessoas não têm informação, as crianças, né? E quando eles veem a gente falando aquilo, eles começam a enxergar dessa maneira, pô, mas a história dele é igual à minha, quer dizer, pode acontecer comigo, né? E eu falo para eles, eu também pensava como vocês. Se você pudesse, eu fico pensando assim, o que talvez funcionasse antes de você afundar? Serviria um chacoalhão de alguém? O que você gostaria de falar para quem está em casa e que de repente está no começo, não chegou no fundo do poço, mas não precisa chegar, né? Primeiro, prevenção, eu não tive chance, né? Minha família não teve chance de ter informação.
Na minha escola, na época, não existia prevenção. A gente não ouvia falar, né? Só isso, drogas matam, mais nada. E o conselho que eu dou é que eu guardo o que meu pai falava pra mim. Meu pai falava assim muito: um dia você vai ver que eu sou seu melhor amigo. Sei lá, pros jovens eu falo, escuta os pais, eles têm essa experiência, né? Meu pai costuma falar, a gente sabe o atalho do gol. E eu não ouvia por muitas vezes, eles tentaram, né? E eu achava que meu pai não era meu amigo, né? Amigo eram os amigos lá. E hoje não, hoje nós somos os melhores amigos, assim. O que é uma boa prevenção, Alex? Acho que uma boa prevenção é desde cedo você mostrar para o teu filho, para tua filha, levar informações do que é realmente. Porque os jovens hoje estão recebendo uma informação errônea, né? A gente vai nas escolas e ouve muitos jovens querer debater legalização de maconha, essas coisas, com informações que eles ouvem falar, mas eles não vão realmente ao fundo. A informação que tem hoje nas mídias, né, são informações que são direcionadas a levar o jovem à experimentação e ao consumo de maconha. Até esse slogan, drogas matam, leva o jovem que busca adrenalina, porque é normal. Eu, mais jovem, amava uma montanha-russa. Eu ainda gosto de montanha-russa, mas eu amava. Então, essa coisa de você lidar com o perigo... Eu até vou te convidar, você que é telespectador, para assistir de novo ao filme do Simba, do Rei Leão. Porque tem algumas partes ali que tocam muito meu coração. Eu lembro do Simba falando assim, eu rio na cara do perigo. E o jovem, assim, ele ri na cara do perigo, né, Alex? É desafiador. E aí você me falou do seu despertar espiritual. Lembrei de novo do filme, enquanto você estava falando, até me emocionei. Porque tem um momento em que o leão olha na água e ele se vê. Ele vê o reflexo dele e ele lembra do que o pai falava. É lindo esse filme, assista com olhos mais adultos que você vai se emocionar também. Aliás, é um bom filme pra gente mostrar em Amor Exigente também. Muito bom. E outra coisa que nós temos um grande problema, grande maioria das famílias hoje não tem condições de pagar uma clínica. Nós não temos aonde levar gratuitamente. E o pior, nós não temos vagas para menores, que hoje inicia-se o consumo de álcool com 12 anos. Né? Classe média é 11, 12 anos. Né? Nós não temos onde levar, e nós já temos com 14 anos, 15 anos, dependentes de álcool e de maconha. E não existe no poder público local para internar essas crianças. É o que eu falei, é novidade. E o que a gente tem que fazer? Quem pode, abre espaço para divulgação. Você que pode, vá para um grupo de amor exigente. Eu tô num grupo de amor exigente, tem gente que pergunta assim, mas por que? Seus filhos têm problema com drogas? Graças a Deus, não. Mas porque eu quero aprender mais, eu quero ser melhor como pessoa e eu quero poder ajudar o próximo. Então vá, nossa sociedade está morrendo e a gente precisa unir as mãos e ajudar essa turma. Deixa eu passar o contato do Alex, porque ele dá palestras. E aí você pode chamá-lo para dar uma palestra aí na sua escola, para o seu grupo. É a Escola do Saber, esse é o seu contato? Esse site eu criei para levar palestras nas escolas, informação, e também informação sobre a dependência química. Então entra no site www.escoladosaber.com, escoladosaber.com, e se você quiser entrar em contato, 011 2614 3473. Se quiser ligar no Amor Exigente para saber qual é o mais próximo da sua casa ou como é que você faz para conhecer mais o programa, Dona Chiquinha hoje que atende o telefone. Um beijo para a senhora, viu? É no 019 3252 2630 e o site é amorexigente.org.br. Muito obrigada. O tempo voa aqui. Mesmo, né? E você pode voltar mais vezes? Posso. Então eu tô te esperando. Muito Não precisa ser convidado. Avisa, Tá a Cláudia bom. me chamou, eu tô indo. Tá legal, viu, Cláudia? Luiz Isso Fernando? mesmo, muito bom. Obrigado, Alex. Obrigada por Um compartilhar abraço sua para história. meus amigos. Obrigada. Saulo, Parabéns Sandra, pelo aniversário. E parabéns pelo Muito aniversário. obrigada, Saúde. obrigada. Força, fé e alegria. Alegria!